Fala, rapaziada, estamos ao vivo, mais uma edição de um podcast sobre futebol no ar. Estamos chegando aqui, né, para o ímpar, né, uma edição meio que especial, entre aspas. Um especial com um motivo aí não muito legal, depende do ponto de vista, a gente vai argumentar aqui, ver a opinião de cada um. Porque nesse último domingo, né, o mundo do futebol aí foi pego de surpresa, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo anunciada em pouco tempo. A criação, né, da Superliga, essa Superliga aí envolvendo os principais clubes da Europa, os mais ricos, as grandes potências hoje que a gente tem, né? Big Six do futebol inglês, os grandes da Espanha, os grandes da Itália. E, enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre esse formato aí que abalou aí. Muita torcida se revoltou, foi contra essa ideia, essa criação dessa liga, por todas as questões que ela vai afetar, o que ela vai ocasionar. Tem seus lados positivos? Tem, mas tem muita coisa negativa também, muita coisa que vai interferir. A gente vai falar daqui a pouco. Primeiramente, vamos se apresentar aqui para vocês, né? Para quem não está ligado, para quem está chegando agora, primeira vez no episódio. Sou Júlio Velasco, menino PL aí também, perfil PL da depressão. Você pode acompanhar nas redes sociais, @eujuliovelasco, você encontra em qualquer canto. Você acha a gente também no @podcast no Twitter, no Instagram. Só chegar com a gente. E, pô, para fazer esse programa aqui hoje, a gente comentar sobre isso, tô Paulo Rogério, Henrique Gomes, o Nicolas querem se apresentar para vocês aí também, antes da gente começar. Fala aí, rapaziada. Fala, rapaziada da mesa, fala, rapaziada de casa também. Sou Paulo Rogério. Hoje não estou vestido com a camisa de nenhum clube aqui porque estou de preto, estou de luto. Porque o que estão fazendo é uma sacanagem com o futebol. Já estou antecipando a minha opinião. Espero que todo mundo aqui da mesa compartilhe da mesma opinião que eu, senão a gente vai ter problema. Fala, galera, tudo bom com vocês? Fala aí, meus amigos da mesa, fala pessoal de casa. Eu sou o Henrique Gomes, né? Henrique Gomes 71, qualquer rede social se vocês forem procurar. E é isso, cara, impossível ser a favor disso. Quem é a favor disso, claramente é um inimigo do futebol, mas vamos discutir ao longo do programa, porque a gente já tem muito mais tempo para reclamar disso. Fala, rapaziada, sou o Nicolas Franco. Acho que já disseram tudo, né? A gente já antecipando aqui que provavelmente vai ser uma unanimidade esse para o ímpar, porque não tem como ficar feliz num dia de hoje, depois que fizeram com o futebol europeu, que estão roubando da gente como produto, como tradição, como paixão. Acho que todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Acho que o futebol não pode ser levado só como negócio, mas a gente vai explicar um pouco mais as nossas opiniões ao longo do programa. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas, também no YouTube. Quem quiser, já saiu o vídeo essa semana, né? Sobre um assunto que já estava preparado, não tem nada a ver sobre isso, mas vamos falar sobre isso e vou divulgar esse vídeo também por lá. E é isso, tamo junto. Pautas e Táticas aí no YouTube. Vale lembrar que a gente também tá no YouTube, né? Para você que escuta a gente aí no Spotify, no seu agregador de podcast preferido. E a gente convida você a participar também, dar sua opinião pra gente lá no nosso vídeo ali no YouTube. E até nas nossas redes sociais também, o @podcast sobre futebol, porque a gente fez uma enquete lá, né? Até esse momento a enquete está com 1.900 votos, perguntando quem é a favor, quem é contrário. Os votos contrários, né, foram uma grande maioria até esse momento, 88,5%, enquanto a gente tem 11%, né? 11,5% aí de votos positivos. Isso mostra que o nosso público está no caminho certo, né? É isso aí, tô gostando de ver. Graças a Deus. Isso que eu ia falar, né? Tipo, já tem 11,5% aí pela apresentação de vocês aí, que já tá fora do conceito de vocês, né? E os comentários são variados. A gente tem aqui, né, o Gabriel que não entendeu muito bem o que é isso. A gente vai comentar aqui sobre isso, falar bem resumidamente. Miguel Castro falando que quem é a favor não gosta de futebol. Pedrão do Vigor também com o mesmo pensamento, que não entende quem é a favor de uma coisa dessas, que tem que odiar muito futebol. E vamos começar aqui o nosso debate, então, né? A gente, bem resumidamente, só para fazer a introdução aqui, né? Essa Superliga seria uma união dos principais clubes da Europa, como eu tinha dito, para meio que formar uma potência ali de clubes que não vão ser rebaixados, vão ser as mesmas equipes sempre, jogando toda a temporada, fazendo jogos contra eles mesmos, como se fosse uma panelinha, um clube fechado ali, né? O clube do Bolinha ali, por exemplo, para alguns convidados apenas, que seriam chamados para isso, teriam que abdicar de suas outras competições, se quisessem, como por exemplo essa treta envolvendo a Champions, para participar disso. E aí, óbvio, isso já desmerece um pouco dos times inferiores, que não vai ter
aquele merecimento de buscar uma vaga para estar na principal competição do planeta, porque os clubes ali, a gente vê, por exemplo, Manchester United, a gente vê o Arsenal, clubes que vêm em baixa. O United até teve, né, nessa temporada da Champions. Mas, por exemplo, o Arsenal já tem um tempo que não disputa, tá vivendo a Europa League. Ele estando nesse bolo aí, ele convidado nesses times aí, ele todo ano estaria disputando ali a principal competição, porque não tem rebaixamento, ele estaria no top. Ou seja, uma equipe como o Leicester, por exemplo, que vem brigando na Premier League, tá nessa atual temporada melhor que o Arsenal, não teria esse privilégio do Arsenal. E é bem sacanagem isso, né? Alguém quer começar falando já sobre? Bom, posso começar falando, acho que a gente já deu opinião aqui, né? Todo mundo me parece ser contra essa Superliga. Eu também sou muito contra, na real, porque além disso aí que o Júlio falou, Só um rapidão para a gente também começar a manter aqui, né? Só para vamos falar os times envolvidos, né? É bom deixar essa para quem não beleza. sabe, né? Hoje eu quero ver o Júlio defender time inglês aqui, hein? Hoje, inclusive, o João Castelo Branco postou, né? Os trends lá da Inglaterra, que a torcida estava revoltada. Os próprios torcedores de cada clube, muito raro achar alguém apoiando. Ele botou, né? Que os torcedores estavam achando uma vergonha e pedindo o rebaixamento das equipes na Premier League. E os torcedores do próprio clube, torcedores de Liverpool pedindo o rebaixamento do Liverpool na Premier League, do United. Inclusive, até. Eu vi que os torcedores do Liverpool foram até a porta de Anfield botar faixas lá protestando contra a Superliga também. Sim, do United, do Chelsea também. Tá todo mundo bem revoltado com a situação. Eu até respondi um tweet do Tottenham Brasil, que foi, pô, mano, fica fora disso. Na moral, você não tá ganhando nem as copinhas, tu vai fazer o que aí, cara? Se queimar à toa nessa parada. Mas só para, antes de você completar a tua fala, só falar aqui, né, os times, né? Me ajuda aí se eu esquecer de algum. É o Big Six da Inglaterra: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool. E calma aí, da Itália, Juventus, Inter de Milão e Milan. E a gente tem os da Espanha: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. E acabou. E fechou, E né? é isso. A Bundesliga, os times da França, até o momento, pelo menos, esperamos que sigam assim, né? Dando esse exemplo, não toparam, não aceitaram fazer parte disso. Então, palmas aí para. Palmas entre aspas, né? Porque eu não sei se eles não toparam por apenas não topar ou se eles estão ali de fora esperando para ver a repercussão que isso vai dar, sabe? Aí, pô, não tá legal, então não vamos entrar nisso não. Mas se a repercussão fosse positiva, talvez a gente já pudesse ter eles entrando aí. Mas enfim, só até Também se fosse positivo, a gente estaria aqui dando parabéns também. e esses clubes que estão fora provavelmente iriam querer entrar. Só complementando a informação que o Júlio trouxe da Superliga, dizendo um pouquinho do formato dela. Serão 15 clubes fundadores. No momento só temos 12, que foram esses que o Júlio citou. Os clubes estão atrás de mais 3. E seriam 20 clubes no total. Essas outras 5 vagas viriam das ligas locais. Seria meio que eles conseguiriam acesso através das ligas locais. Só que esses 5, eles iam variar de ano a ano. E os 15 fundadores iam ficar sempre. Ou seja, se vem uma Atalanta, por exemplo, da Itália, consegue uma vaga, aí ela é campeã desse formato. Ela não vai estar no ano seguinte, porque ela simplesmente não faz parte dos clubes fundadores, ela vai ter que se classificar de novo. Ou seja, até dentro da competição já é ridículo o negócio, né? Mas, enfim, é uma competição, como o Júlio disse, ele não tem meritocracia nenhuma. E, além disso, cara, caso se concretize, caso realmente ocorra essa Superliga e a UEFA e a FIFA punam esses clubes e esses jogadores, vai desprestigiar todas as competições. Por exemplo, os jogadores não poderão mais disputar a Copa do Mundo. Você já imaginou a seleção belga, a incrível seleção belga, sem jogadores que estão na Europa, nesses clubes, sem o De Bruyne, sem o Hazard, sem o Witzel, sem... Pô, eu não consigo imaginar, sem o Courtois, por exemplo. Além disso, os clubes que participam da Superliga não poderiam jogar a Champions League, não poderiam nem jogar as ligas locais. Ou seja, tá uma confusão toda, a gente não tem muitas respostas ainda, mas a gente decidiu gravar para mostrar o nosso ódio, quanto a gente é contra essa nova liga. E vou até deixar meus amigos falarem, senão vou despojar ódio aqui na Superliga até o fim do dia.
Cara, mas o que tem para hoje é despejar ódio nessa Superliga mesmo até o fim do dia e até o fim deles resolver essa situação, né? Eu já vi muita gente até montando assim, não, agora a seleção brasileira vai ficar com ataque de Neymar, Gabigol e Marinho, porque já não vai ter mais Gabriel Jesus, porque tá no City, não vai ter mais esses outros jogadores. Então já montaram até o time todo e como é que vai ser. Mas é isso, cara, é muito ridículo, né? Ainda mais para clubes, por exemplo, como o próprio Arsenal, sabe? Que não vem se classificando a Champions há muito tempo, ou seja, não consegue ser competitivo nem na sua própria liga, quer ser competitivo contra Barcelona, Real Madrid, sabe? O Milan, que estava esses 10 anos inteiros aí. Inclusive, você tocou num ponto muito legal, porque esses clubes, a gente sabe que eles estão formando isso por causa de dinheiro, né? A ganância está falando mais alto. Mas eles alegam, segundo eles, né? Eles querem formar isso para terem mais jogos grandes e que atualmente eles não têm tanta competitividade assim. Aí tu vê o Milan e o Arsenal como Inacreditável. aí tu vê o Milan e o Arsenal, como o Henrique falou, que não Mano, consegue mais ir para Champions. Como não tem competitividade? né, cara, sem condição. Você pode até falar, pô, o Milan agora tá bem, tá em segundo no campeonato. Pô, legal, parabéns, conseguiu ir bem depois de 10 anos, pô. Mas não é a mesma coisa, sabe? Um Leicester, por exemplo, um Atalanta que vocês falaram. Leicester e Atalanta são talvez os dois times que ninguém dava nada há muito tempo e agora estão bem e todo mundo gosta de ver. Até o Então, Leipzig, pô. Leipzig é outro aí, sabe? Só que como não tá falando do campeonato alemão e nem do francês, eu tô só falando desses dois. Mas, pô, cara, você consegue ver um mérito nesses jogadores. E é o que você falou, tira mérito, esses times não são rebaixados, fica meio como se fosse uma franquia, né? Como uma NBA, como uma NFL. Eu, por exemplo, particularmente não gosto muito desse esquema de não rebaixamento. Claro que lá funciona, que os clubes menores têm todo um processo que eles melhoram para subir, uma renda lá deles, mas isso é do campeonato americano, de basquete e tudo, e é só nos Estados Unidos. Aí funciona, é com eles ali. Pô, mas pegar na Europa, sabe? Isso não funciona. Isso é um absurdo, assim, é um absurdo. Para mim é um absurdo. Tem gente que gosta, tem gente que fala, pô, eu quero ver os grandes times jogando, mas eu acho que fica cansativo até, porque é legal você ver a Champions e falar assim, pô, quando é que vai cair Real Madrid e Juventus? Pô, vai ser jogaço. Agora, tendo todo ano, o tempo todo, acho que perde aquele brilho de você, pô, quando é que vai ser aqueles jogos e tudo, Igual sabe? Um até o. exemplo disso, que você está falando, o pessoal da nossa geração aqui, a gente, que tem cerca de 20, entre 20 e 25 anos, Né? acho que nunca viu um Real Madrid e Chelsea, por Isso exemplo. que eu ia falar que o Porque, Nicolas citou como exemplo aquela vez. exatamente. E a gente vai ter Nós vamos ter pela oportunidade de primeira ver. vez. É o quê? Né? A gente vai ver pela primeira vez. Só É, teve, acho que, um confronto oficial na história. Foi uma e olha Supercopa só, da UEFA. a expectativa que se cria, pô, nunca vi, não sei como vai Né? ser. E, pô, quando a gente vai ter outro? Então vai ser uma chance única para ambas as equipes. Agora a Pô, gente vai ter o tempo todo Real Madrid e Chelsea. É. O Nicolas foi reclamar aquela vez, pô, não tem o Real Madrid e Chelsea, né? Aí, ó. Toma. Cara, foi só uma curiosidade, né, que eu soltei. Era até a época do sorteio das quartas de final, acabou que vai sair numa semifinal de Champions, ou não, né? Talvez a gente não veja. Vamos ver o É. desdobrar da história aí, porque ainda tem mais isso pra gente falar aqui ainda. É, É, pode falar, pode. Nicolas. Não, Não, se quiser completar. não, era só isso mesmo, sabe? De essa expectativa, você esperar para ver os confrontos. Quando você tiver sempre, não vai ser mais aquela empolgação. É tipo, assim, mal comparando, mas uma Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, gente, caraca, o torneio de 4 em 4 anos, você espera. Se fosse todo ano, por exemplo, seria a mesma coisa. Seria legal, talvez, nas primeiras, mas depois você fala, ah, tá, ganhou, legal, parabéns aí. Mas a graça é esperar para ver esses grandes confrontos, né? Então, pode ir, Nicolas. Já falei bastante aqui. Exatamente. Pois é, cara, pra mim se trata nada mais nada menos do que a morte do futebol. Esse plano que esses clubes estão fazendo, porque além de substituir, meio que substituir a Champions, né, esvaziar a Champions, também vai esvaziar as grandes ligas nacionais. Né? Que apelo que esses campeonatos nacionais vão ter se os clubes vão disputar uma outra liga de pontos corridos durante a semana, né, que é o que eles estão falando. Não vamos mexer no calendário nacional, essas ligas vão ser disputadas durante a semana. Beleza, mas você está disputando ali, sei lá, você é um clube inglês, o Tottenham, está disputando toda semana, no meio de semana, contra Milan, contra Real Madrid, Barcelona, contra os grandes clubes do mundo, e aí vai chegar no domingo, no fim de semana, vai jogar o campeonato contra o Burnley, contra o West Ham.
vai esvaziar as ligas nacionais e vai tirar o mérito daqueles clubes, como o próprio Leicester, que a gente está falando, que ganhou indo contra tudo, sabe, de dinheiro, sem investimento, conseguiu ganhar a Premier League e disputar uma Champions League pela primeira vez na história como campeão, por mérito próprio. E aí você vai tirar isso de um Leicester, vai tirar isso de um West Ham, que pode chegar a Champions nessa temporada, vai tirar o mérito de outras equipes de outros países, uma própria Atalanta na Itália, um Sevilha na Espanha. Hoje o Paulo até disse aqui nos bastidores, né, o Betis, que é o maior rival do Sevilha, já está tratando La Liga como se não houvessem Real Madrid, Barcelona e Atlético, e tratando o Sevilha, que é o arquirrival deles, como líder. E ele é o quarto colocado. Então, cara, você esvaziar as ligas nacionais, você desvalorizar a Champions e você tratar o futebol como só para esses 15 clubes, esses 20 clubes que vão participar dessa Superliga, além de uma elitização muito cruel com todos os outros clubes, é de uma ganância tamanha. Esses clubes já são ricos, esses clubes já são bem remunerados, já têm grandes patrocínios, muitos deles têm donos milionários, como o City, como o Chelsea. E eles querem mais dinheiro ainda, eles querem mais premiação, eles querem se desenvolver mais. Acho que quando o Milan e Arsenal falam de falta de competitividade, é porque eles não conseguem ficar ali em cima para serem bem remunerados e aí estão tentando entrar numa liga que paga 3 vezes mais para tentar montar um time mais forte também. Então, é um argumento para eles, mas o que me enoja nisso tudo é que eles estão tratando o futebol apenas como negócio, ignorando a tradição do esporte, as origens do esporte, como as pessoas se apaixonaram por ele, o amor que as pessoas têm por ele, sabe? Tudo que faz com que a gente tenha aqui hoje um podcast para falar sobre futebol. A gente ter feito uma faculdade pensando em trabalhar em jornalismo esportivo porque somos apaixonados por futebol. Está tratando tudo como negócio, como se fosse uma empresa que mudou o presidente e vai mudar tudo o que envolve aquela empresa ali, até a forma como ela se relaciona com as pessoas, o seu público-alvo, tudo. E o futebol não pode ser isso, cara. E eu vi impressionantemente, graças a Deus não é o nosso público está com a gente, se posiciona contra, pelo menos na maioria. Eu vi muita gente defender isso por falar de vai matar o monopólio da FIFA, que ganha muito dinheiro em cima dos clubes, que são engravatados, que estão dizendo o que vale, o que não vale, os clubes é que tem que ter poder. Cara, mas não é assim que vai funcionar. Não é assim que vai funcionar, porque não é um futebol, eles não estão fazendo o futebol ser melhor para todo mundo. Eles estão fazendo um futebol melhor para esses clubes. E eu nem sei se é melhor, não. Porque a gente não vai ter um produto atrativo o bastante. A gente vai ter o campeonato só com os times mais fortes. Como o Henrique falou, se você tem tudo sendo especial, não vai ser mais especial, vai ser comum. Então aquela ansiedade da espera, aquilo de a gente esfregar a mão, caralho, vai acontecer hoje Real Madrid e Manchester United, não vai ter mais. Então é muito duro, cara, o golpe que estão dando na gente, nos torcedores desses próprios clubes. O Liverpool chegou a anunciar, né, que oficialmente não faz mais parte nem da FIFA nem da UEFA, então o que vai ser do futuro do Liverpool se essa liga não vingar? Mas para mim, sobretudo, cara, essa liga não deve acontecer. Eu tenho essa preocupação de que ela aconteça, mas eu tenho a confiança e a esperança de que ela não vai acontecer, porque para mim, eu até ilustrei isso, para mim é um filho pedindo pro pai R$300 na esperança de ganhar 100. Porque se ele pedir 100, ele vai ganhar 50 e olha lá. Porque quem tem esse dinheiro para pagar 3 vezes mais do que a UEFA já está pagando para a Champions? Na Champions, se você vence um jogo na fase de grupos, você ganha grana. Se você passa de fase, você ganha grana. E você ganha uma grana considerável também se você é campeão. Mas estamos falando de uma liga que vai pagar 3 vezes mais só por você participar. Quem tem esse dinheiro no meio da pandemia? E, porra, olha quantos clubes estão falindo, quebrando, como o Gary Neville disse, né, naquela declaração de repúdio, que inclusive me emocionou, né, quando eu ouvi. Cara, clubes de segunda, terceira divisão na Inglaterra, por conta da pandemia, tendo que se livrar de seus elencos, não podendo pagar, não tendo como pagar, tendo que fechar as portas, inclusive, porque não conseguem se manter. E estamos falando de um bando de endinheirados que vão injetar dinheiro para fazer clubes que já são ricos enriquecerem mais ainda. Não estão tratando o futebol como esporte, como paixão mundial, como o esporte mais praticado, mais amado do mundo. Estão tratando simplesmente como um negócio e eu nunca vou conseguir apoiar uma coisa dessa. E onde até você fala do Gary Neville, onde ele cita também essa questão dos donos, né, que você citou ali antes e tal, né?
Essa questão ali que presidente de Chelsea, os responsáveis ali, você pega um Abramovich, você pega um Mansur, são pessoas que não têm nenhuma ligação com a história do clube, a parte histórica, o que os ingleses lá atrás fizeram e tal. São os caras que querem os interesses dele agora e é onde tem gerado toda essa revolta, né, por parte da torcida, onde você joga uma história de um Liverpool no lixo, você joga uma história de um Chelsea, igual você citou a entrevista do Gary Neville, joga a história do Manchester United, um time operário, um time da época da Revolução Industrial que os caras tinham que buscar ali, um time guerreiro, um time sofrido, um time que buscava, né, no meio de tudo aquilo, em meio àquela vida, em meio a fábricas, buscava a solução no futebol para crescer, é onde gerou essa rivalidade com o Liverpool e tudo mais, né, aquela questão ali meio ali a Revolução Industrial, né, de querer transportar suas coisas e tudo mais pelo Rio, enfim, tu joga tudo isso fora, essa questão, essa garra, essa raça de você buscar o que é teu e por direito de merecer, por você já estar ali no campeonato ali, você tá no topo sem merecer. Onde ele mostra a revolta disso, ele fala, não é isso, não é o Manchester United, isso não é o clube que eu conheço. E aí gera essa revolta, você joga a história de clubes, você mancha a história, você não joga fora, você tá manchando a história, independente do que aconteça. E eu acho também que, tipo, eu espero que não vá para frente, mas de agora eu acho que não acontece, mas acho que mais para essa história já é antiga, né? Já se falava muito de uma Superliga, de poder existir. Eu acho que talvez para quando a Champions mudar de formato de vez, isso aí venha a acontecer, sim. Infelizmente. Eu também, eu não botava muita fé, essa história de Superliga não é de hoje, já vem sendo meio que, já tem esse burburinho há um tempinho, mas eu nunca botei fé que fosse chegar no estágio de hoje, dos clubes, por exemplo, o Liverpool, é, rescindindo com a UEFA, com a FIFA, foi criado um site da Superliga, foi criado um Twitter, ou seja, tá tudo indica, pelo menos até agora, indica que vai acontecer, a gente ainda não sabe ainda, mas eu quero ser igual o Nicolas, né? Eu quero confiar de que não vai acontecer mesmo, porque seria realmente muito trágico para tudo isso. E lembrando que esse interesse em criar a Superliga, de onde ele surge? A gente está falando aqui que os clubes querem mais dinheiro, eles querem ser mais remunerados e querem também ter esses conflitos grandiosos mais vezes, né? Tanto que esses conflitos grandiosos eles geram mais dinheiro também. Então, por isso que eles querem inchar a competição de grandes clubes para gerar mais grana. E esse apelo foi feito à UEFA para mudar a Champions League, que a UEFA já mudou a Champions League, inclusive, a gente está gravando na segunda-feira. Hoje mesmo a UEFA anunciou o novo formato da Champions, que será com 36 clubes. Não teremos, a partir da temporada 23-24 isso, tá? Não teremos mais fases de grupos, serão 36 times em uma tabela só. Aí tem um sistema de classificação lá, quem quiser pode ver depois, eu só não vou ficar falando aqui, senão vai ficar muito grande a minha fala e vai até ficar confuso. Mas enfim, a UEFA fez essa alteração e já com o apoio desses clubes da Superliga, eles ajudaram a formar esse novo molde. Só que mudou o molde, mas não mudou a premiação ainda. Então, o desejo real dos clubes ainda não foi atingido. Então, a gente fica esperando uma declaração deles ou voltando atrás ou formando mesmo a Superliga, anunciando os jogos, anunciando os novos participantes. Enfim, ainda tem muita coisa para acontecer. E outra coisa, caso não aconteça da UEFA proibir os jogadores de jogarem a Champions, as ligas locais também, beleza, a gente vai continuar tendo todas as competições, ou seja, todos os clubes ingleses que reclamam de um Boxing Day, reclamam de um calendário apertado, vão ter a Premier League, as duas Copas, a Champions League e mais a Super League. Pô, você estava reclamando de calendário apertado e ainda tem espaço para mais uma competição com 20 clubes. Pô, isso é muito absurdo, é hipocrisia de várias maneiras. Além de que, se você continuar jogando essas ligas, eu duvido que você vai privilegiar uma Champions ou uma Super League. Ou seja, a gente vai ter elencos. Não, isso aqui não é certeza de nada, mas é uma intuição minha. A gente vai ter elencos de Champions jogando com time reserva, com um goleiro reserva. A Champions vai ser meio que uma Europa League ou mais uma Copa para esses clubes tradicionais. Ou seja, desprestigia o que para mim é a segunda maior competição, é a maior competição de clubes. No geral, para mim só não bate uma Copa do Mundo. Isso é horrível de todas as formas, cara. E é onde entra a questão da UEFA banir, né, os clubes. Esse papo da UEFA não permite mais que esses clubes disputem a competição, assim como vai banir também os jogadores, né?
desses clubes de disputar a O Eurocopa. que eu tô dizendo é caso eles não façam isso, sabe? Caso eles permitam que os clubes e os jogadores continuem jogando. Sim, mas então, nesse ponto eu até concordo com a UEFA. Tipo, se eles querem de uma liga, uma Superliga só deles, essa panelinha assim, né? Dá a vaga para outros clubes inferiores. Não tem para que jogar minha. Tipo, não vai jogar minha Champions. Por que tu quer fazer aqui? Ainda mais nesse formato, com time reserva. Mas no Não, caso, a UEFA está ameaçando para ver se eles não fazem isso, porque não é interessante para a UEFA não ter esses clubes também. sim, mas eu concordaria se ela tomasse essa atitude, só que tipo, é uma atitude que vai doer no bolso da própria UEFA. Mas às vezes. Desprestigia a competição como um todo. Mas eu tô contigo, eu também acho que é o Não, certo. é complicado, tipo, é o que mostra toda essa treta, porque é uma atitude difícil, igual os torcedores pedindo para os clubes serem rebaixados na Premier League, é uma decisão difícil, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que é meio exagerado, mas era uma atitude bacana de ser feita, sabe? Uhum. Mas essa ameaça ela é necessária, cara, para preservar a tradição do futebol. Bota o dedo no peito e fala: se você jogar isso que você quer, você não vai jogar a nossa competição. E, tipo, é a UEFA fazendo isso, esse tipo de ameaça, é a FIFA fazendo isso. Porra, se você se reunir para jogar isso aí só por causa do dinheiro, você não vai ter chancela nenhuma. É a mesma coisa que a gente aqui se reunir, formar cada um seu time e jogar um campeonato de pelada, ser campeão e se declarar campeão sul-americano. A FIFA está considerando essa competição como um campeonato pirata, porque realmente não tem chancela, não tem bandeira nenhuma. Pois é, vai ser uma marca que eles estão criando agora que tipo, vai importar só para eles, não vai ter importância nenhuma no futebol. Então essa ameaça é para mostrar para eles que, ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ser vocês por vocês mesmos. Para os atletas também eu acho a ameaça justa, porque muitos deles querem se transformar em jogadores de futebol, têm o sonho de jogar uma Copa do Mundo, de representar suas seleções, né, em grandes campeonatos. Então acho a ameaça também muito justa, e a minha esperança realmente está agarrada muito nisso, porque os jogadores não devem aderir. Inclusive o Henrique, antes da nossa gravação começar, ele trouxe que alguns jogadores, né, como o Richarlison, Bruno Fernandes, o Ozil, se manifestaram, e eu fiquei feliz, né, que os jogadores se manifestaram. O Ander Herrera também puxou a fila. Ander Herrera. Então, é bom a gente ver as vozes de quem faz o espetáculo, né? Porque, sobretudo, o futebol é feito pelos jogadores, pelos atletas. Não é por engravatados que vão dizer o que vale e o que não vale. Mas se os jogadores não quiserem, não vai acontecer. E os jogadores têm que peitar os clubes que eles jogam também. Porque são esses jogadores também que fazem esses clubes serem grandes. Se eles disserem que não vão jogar, se recusarem a entrar em campo, se forem todos, obviamente. Se for um ou outro, esse jogador vai tomar punição. Mas se for o elenco todo, se forem todos os elencos, se os jogadores se posicionarem contra isso, não vai ter engravatado que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, cara, eu acho as ameaças muito justas, tem que ser feitas, isso tem que ser parado. E a expectativa que a gente tinha, né, é que a Superliga se reunisse hoje com a UEFA para tentar arrumar um denominador comum. Porque a Superliga não vai se sustentar sozinha só pelo dinheiro. E eu não acho que vai ter alguém com esse dinheiro para fazer essa competição se sustentar, sei lá, por 2, 3 anos. Uhum. Então, eu acho que é uma pressão que os clubes estão fazendo à UEFA, falando: nós queremos jogar mais grandes confrontos, nós queremos ganhar mais dinheiro, então estão chutando um valor lá no alto. Porque aí o aumento vai ser considerável em relação ao que é hoje, mas também não vai chegar naquele valor que eles estão pedindo, aquele valor que eles estão falando, afirmando que vai ter na Superliga. Então não acho que vai acontecer, espero que não aconteça, mas estou preocupado, cara, estou com medo, porque isso vai ser a morte do futebol do jeito que a gente conhece, e como o Júlio disse, vai desmerecer tudo que a gente viveu. As próximas gerações vão olhar para o que a gente viveu, se isso for para frente e for um sucesso financeiro, e se matar o futebol e for um negócio transformar como é a NFL, a NBA, os campeonatos de outros esportes nos Estados Unidos, esse formato vai ser o que é tratado como o ideal para o futebol no futuro. E tudo que a gente viveu, né, todos os campeonatos que a gente assistiu, as Copas Nacionais, as Ligas Nacionais, a Champions League do jeito que é, tudo isso vai ser tratado como não vale de mais nada. Como a gente hoje olha para o futebol brasileiro e não trata os estaduais com o respeito que eles tiveram num outro momento, porque o desinteresse dos clubes foi surgindo, eles foram crescendo, os campeonatos de mais valor foram ficando muito mais importantes, e a gente tem que olhar que muitos clubes hoje são chamados de grandes pelos que conquistaram dentro dos estaduais. A gente tem distinção de outros campeonatos aqui no Brasil, né, os torneios regionais, o Rio-São Paulo, por exemplo, que foi precursor
do Campeonato Brasileiro. Então, hoje, a nossa geração já olha para esse passado como um desdém. A gente não considera isso como coisas importantes. Vai ser o que vai acontecer com as gerações futuras, lá na Europa, quando olharem para o que a gente vive hoje. A forma como que a gente acompanha o futebol hoje não vai mais existir, vai morrer. E esse campeonato nacional, ainda mais que tu fala, né? Tipo, olhar para dentro. Messi e Cristiano Ronaldo, que brilharam, seus maiores números são ali, por exemplo. Vão olhar e vai ser igual falam para Pelé hoje, por exemplo. Ah, jogava contra Pedreiro, não sei o que, essa geração futura. E, pô, a gente que viveu, a gente que sabe, a gente vê como é que. A gente não viveu a era de Pelé, mas a gente sabe também quanto é injusto falar isso dele, né? Das marcas e tal. E só um complemento. Fez gol contra o Raio Vallecano, contra o Eibar, isso não vale nada. Que vão ser os times. A Champions, se isso for para frente, se tudo der certo como esses clubes estão esperando, esses clubes não vão ter importância alguma. Pô, o time que tiver na Champions não vai ter importância. Imagina o time que brilhou então numa Europa League, um Sevilha, conquistando o tricampeonato, né? Acho, não sei. Eu já perdi as contas. Eu acho que foi 3. Todo ano. Eles ganharam 3 seguidos, mas acho que são 6 ou 7. São 6 no total. Eu acho que ganhou 3, aí teve uma quebra e depois ganhou o 4º, se eu não me engano. Mas, e só um complemento para passar a palavra aí pro Paulo e pro Henrique, isso que você estava falando dos jogadores, vai até ter uma treta maior também envolvendo tudo isso, porque não é todo jogador que tem um amor pela seleção e tal, mas tem muito jogador, por exemplo, o Neymar, se o PSG entra nisso, eu acho que ele ia fazer uma força para querer sair. E aí, para qual clube ele vai fora desses grandes? Olha, um outro problema aí também, um outro clube para bancar o Neymar. E até um que você citou, o Richarlison, a gente já viu o Richarlison sendo especulado pelo Barcelona, o próprio Manchester United, enfim, ele tá feliz no Everton e tal, mas é uma transferência possível. E a gente sabe o quanto é que ele prioriza a seleção, quanto é que ele sonha com Copa do Mundo. É uma transferência. Só essa questão de seleção de Copa do Mundo, o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid e dessa Superliga, chegou a declarar: se a FIFA proibir eles de participar da Copa do Mundo, nós vamos criar a nossa própria Copa do Mundo. Cara, é um desgraçado, Florentino Pérez. Tinha que ter esse cara no meio, né? Ele é o cabeça, é o presida. E a gente não falou isso, né? Ele é o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é o crânio por trás disso aí. Mas não tem como, tipo, ele vai tentar, ele pode tentar, mas... Pô, mas aí você, tipo, o caso do Richarlison, acho que o Richarlison ele negaria qualquer transferência para qualquer um desses clubes só para poder de 4 em 4 anos estar na Copa do Mundo. Que a gente vê, né? A gente acompanha quanto é que ele fala, quanto é o sonho dele. Ou seja, você tira a possibilidade de um Richarlison no futuro poder vestir uma camisa de um Barcelona, de um Real Madrid, de um, sei lá, de o próprio Manchester United, de qualquer clube aí que seja. E esses grandes, vamos supor, o Messi quer disputar a Copa, quer fazer só a última Copa. Qual clube ali? Tirando o PSG, né? O PSG bancaria. O PSG até então, até esse momento da nossa gravação, tá fora. Um Bayern. Mas vamos supor que entrem também e tal, e o Messi quer disputar a Copa. Qual clube vai bancar o Messi? Qual clube vem Messi? O próprio Cristiano Ronaldo, pô, agora em 2022, está com a melhor geração, talvez, da história da seleção portuguesa. Se isso já tivesse valendo, ele não poderia jogar. E outra coisa... A opção vai ficar sendo nos Estados Unidos. Já tem esses rumores, né, do Cristiano Ronaldo. E outra coisa, essa Superliga, cara, me parece muito um negócio de videogame, sabe? Não sei vocês, mas eu, quando jogava videogame, vou montar uma liga só com os clubes mais brabos. Aí pegava lá... O Winning Eleven tinha o campeonatinho. Tinha como alternar, sabe? Antes de tu começava uma Master Liga, e só com clube brabo. Pô, era maneiríssimo, porque é um videogame, não envolve questão externa nenhuma, tu só tá ali, joga e se diverte. E, pô, caso aconteça Superliga, os jogos, claro que eu vou assistir, né? Porque, pô, eu não sei o que seria de mim... Quê? É nossa profissão, pô. Não sei o que seria de mim sem futebol. Eu vou assistir e, tipo, vai até ser legal, é inegável dizer que um Real Madrid, Bayern, um Barcelona e Manchester City toda hora, não vai ter o mesmo encanto. Mas serão bons jogos, definitivamente. Só que, pô, é o que o Henrique disse lá no início, perde essa espera, essa ansiedade, perde essa exclusividade, até por assim dizer, desses confrontos e fica... Não acho que vai ser legal a longo prazo. Pois é, só você me deu a deixa aí dessa questão aí do videogame que você falou. O próprio Florentino Pérez, quando ele montou lá atrás aquele Real Madrid dos Galácticos,
E aí ele ignorou os jogadores de defesa, ele vendeu o Hierro, vendeu o Makelele, começou a montar um time só com meio de campo e atacante. E aí uma crítica que a imprensa espanhola disse a ele é que ele parecia uma criança montando um time de futebol no videogame. E a resposta dele foi que qualquer criança entende mais de futebol do que qualquer jornalista, qualquer pessoa da imprensa, porque eles sabem quem são os bons. Então, essa é a cabeça dele. É isso que ele quer fazer. E agora, olha quem é o presidente da Superliga. Ele agora parece uma criança montando um campeonato. Exatamente. Ele tá realizando o sonho dele, quando ele teve lá atrás jogando Play 1, Play 2. É isso. E é aquela coisa, cara, a gente entende que, por exemplo, as ligas precisam mudar ao longo do tempo porque elas precisam evoluir e se adaptar com a situação. É o que o Nicolas falou. Hoje, os estaduais, os clubes já da Série A, a gente fica tipo, porra, vai jogar o estadual e semana que vem vai jogar contra um time da Libertadores, time da Sul-Americana. A gente entende que, na época do Pelé era super relevante, hoje já não é tanto. Ok, tudo bem. A primeira Copa do Mundo tinha 13 seleções, hoje tem 32. Olha, adaptou, foi mudando, foi acrescentando. Esse tipo de coisa acontece, é normal. Agora, se vai fazer uma mudança, muda, sei lá, cara, o campeonato nacional, alguma coisa mais simples. O Guardiola, acho que foi em janeiro, tinha falado alguma coisa relacionada à Superliga. Ele tinha falado algo assim, tipo, cara, se você for mudar, muda o campeonato nacional, diminui a quantidade de clubes. Em vez de ter 20, bota menor. Que aí você vai ter mais competitividade, vai ter mais tempo de calendário, entendeu? Já estão querendo mudar a Champions aí? Ok, aí é uma via, mudar a Champions. Eu gosto desse formato de 32 certinho, acho excelente. Mas ok, é melhor mudar uma Champions que você criar uma liga dessas que, sei lá, cara. Primeiro que não pode ser rebaixado. Para mim, um dos grandes problemas é que não pode ter rebaixamento, sabe? Isso acaba, porque o Barcelona ele vai falar assim, não me importo com a Champions, não me importo com a La Liga, vou focar nisso aí. Porque se eu perder ano que vem, eu vou estar de novo independentemente se eu for bem na La Liga ou não. Entendeu? Imagina, chegar numa Champions e falar assim, vou poupar esse jogo aqui da quartas de final da Champions, porque eu tenho um jogo da Liga, da Superliga Europeia. Você tem noção? Isso é um absurdo, sabe? Isso é simplesmente um absurdo, sabe? E pode ser uma coisa normal, tipo, simplesmente normal. Cara, assim, é inacreditável, sabe? E outra coisa também, a gente não é contra, obviamente, a gente não é contra dinheiro no futebol. A gente entende que os clubes precisam ter dinheiro e quanto mais dinheiro eles podem investir. Mas não dessa maneira, né, cara? Não bota pra acabar com a história, acabar com a competitividade, acabar com tudo, sabe? Porque aí, assim, só desanima, sabe? Desanima mesmo o futebol. E é o que o Paulo falou, a gente vai ver os campeonatos. Provavelmente vão ser bons. Isso se os jogadores não saírem para jogar as suas Copas do Mundo, né? Os campeonatos. Mas mesmo assim, cara, acho que vamos limitar, vamos botar um limite aí para o futebol acontecer, né? Senão é a morte do futebol, que o Nicolas falou, vai ser a morte do futebol. Inclusive, queria declarar a minha torcida a partir de agora para o PSG na Champions League, porque é o único clube que ainda está vivo na competição, que não faz parte dessa Superliga. Então agora estou totalmente aderido ao Ney Day, então sou muito Neymar e Mbappé para atravessar esses times aí. E se pá, ganha sem jogar ainda, hein? É o quê? E se pá, ganha sem jogar. Ainda tem as complicações. Isso que o Henrique tava falando ali, né? Vai ter muito jogo, se isso for para frente, vai ter muito jogador assinando aquele contrato de 3 temporadas só, que a Copa é de 4 em 4, né? Aí faz as 3, na última mete o pé e depois volta. Faz esse acordo. E esse negócio da Champions, essa questão, um outro risco também que vai ficar, se o PSG e o Bayern não entrarem nessa barca aí também, a Champions basicamente vai ficar toda a temporada entre Bayern e PSG, né? Vai virar uma Bundesliga pro Bayern e vai virar um campeonato francês pro PSG ali. Se não se enfrentarem antes, se eles tiverem chaves separadas, a final vai ser. A gente vai ver muita final aí entre PSG e Bayern. Exatamente. Aí finalmente alguém bate as 13 Champions do Real e aí vai ficar melhor. Nossa conversa off. Quem chega, vai chegar. Aí daqui a pouco o Bayern chega. Já chegou a 8 semifinais, 9 semifinais nos últimos anos. Uma hora bate esses 13 Champions. Mas ainda assim, muito feio. Muito feio isso aí, né? Muito feio.
Pô, você fica toda vez enfrentando a mesma equipe. Tipo, você tira o ânimo pra gente de esperar e até dos próprios jogadores, igual tinham. Pô, o Messi vai enfrentar um Cristiano Ronaldo, finalmente. Eles já vão estar acostumados. Tipo, pô, dormir na tua casa na minha hoje. A gente parte pro jogo diretão. Bora, bora. E já perde essa graça. É. Jogadores que são tretados, eles vão se enfrentar diretamente. Tipo, não vai ter essa questão mais. Ah, pô, Exatamente. só o Benzema gostou dessa liga mesmo, porque ele já não é convocado para a seleção da França, né? E O os Benzema editores. tá aqui, ó, muito de É, o boa. Benzema tá tranquilo. Os editores Eu, dos canais também esportivos, que, pô, tu faz só um promo ali pro jogo, tu bota ali aquela chamada Arsenal contra Barcelona. Tu vai usar o ano inteiro aquilo ali. Tá tranquilão, guarda. Se ninguém se transferir, tu vai. Pois é, acho que ninguém chegou a falar sobre isso, né? Essa ideia da Superliga, ela me faz até ser a favor da ideia da FIFA de fazer aquele Super Mundial de 4 em 4 anos, porque pelo menos vai ser de 4 em 4 anos, vai ser um mês só. Eu era contra, porque, tipo, você vai aumentar a competitividade do Mundial inchando ele de europeu. Mas se for para fazer um campeonato internacional, que os europeus querem que não tem mais jogos e tal, se reunir mais vezes, jogar mais contra, que seja esse Mundial da FIFA, porque a gente vai ter pelo menos os times sul-americanos aqui, vai ter mais confronto também de brasileiro contra europeu, vai matar a possibilidade completamente de outro clube não europeu ser campeão mundial. Vai matar. Mas antes isso do que essa Superliga, né, que pode matar a Champions e as ligas nacionais. O Mundial aumenta até a chance agora, né? Se seguir nesse formato aí dos brasileiros, né? Só se pegar um Bayern e um PSG, igual eu falei, né? Que aí já complica um pouquinho. Mas de resto, tiver alguma zebra. Pô, e o SBT também, né? Eu vi muita piada sobre o SBT, foi. Zicou a parada, comprou os direitos da Champions. Não vai ter mais Champions. eu espero que hoje para amanhã ainda, né, nesses próximos dias, enquanto isso ainda estiver se resolvendo, que mais jogadores venham se manifestar sobre isso, né? A gente teve pouquíssimos jogadores até agora, que eu vi pelo menos, sabe? Um deles foi o Ozil. O Ozil, quando eu acordei de manhã, já falou, ele, pô, isso aí não é legal, os jogadores de futebol sonham em ser campeão de uma Copa do Mundo, de uma Champions, e que esses grandes clubes se joguem de vez em quando. Essa é a emoção, se jogar sempre não adianta. Figo falou, o Richarlison compartilhou o vídeo lá do Neville, mas quem falou? Bruno Fernandes falou que sonhos não se compram, né? Então eu espero que mais jogadores, inclusive jogadores de, assim, Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras falem, porque esses caras têm voz, esses caras podem mover alguma coisa, sabe? Ainda mais o clube, né? O Ander Herrera acho que puxou a fila. O Ander Herrera fez a Foi boa. o Anderson Herrera que começou. E tem muita. Torcer também. A gente tá gravando na segunda-feira hoje, né? Torcer pro Liverpool dar uma perdida aí pro Leeds, né? Tem partida logo mais. Fala, pô, estamos entrando aqui no tático do Bielsa, o que a gente vai fazer lá? Desiste disso. E eu não sei qual é o tanto de verdade que tem nisso, mas eu tinha lido que o Klopp não gostou dessa ideia. Ele deu uma ameaçada de, se for para frente, largar o clube. O Liverpool não ia querer perder um Klopp, né? E fora os outros casos aí, a gente teve o Mourinho demitido no Tottenham hoje também, né? Nessa segunda-feira, o Mourinho foi mandado embora. O Às vésperas. Tottenham emitiu nota. A primeira demissão de técnico tem que ser nossa. E demitiu o Mourinho. Primeira demissão da Superliga já está anunciada. Pelo menos aí fica em primeiro em alguma coisa, né? Porque na É Superliga não o vai título ficar já, nem. pô. Aí demitiu, né, nas vésperas aí de uma decisão de Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City no domingo. Teve muito jornal dizendo, anunciando que o Mourinho foi contra isso também, Isso que que eu ia falar. ele se recusou a dar um treino, então o Tottenham não gostou e acabou mandando embora. Mas o Fabrício Romano acabou desmentindo as informações, né? Correspondente de lá, ele desmentiu, falou que não tem nada a ver, que foi uma opção pelos maus resultados que o Tottenham vem conquistando. Para mim é meio sem sentido, assim, né? Porque logo após o anúncio dessa Superliga, né? Dessa Superliga, foi anunciado. Logo depois ele é demitido, nas vésperas ainda. Para mim, eu acho que não tem meio cabimento assim, né? Demitir nas vésperas, depois de tudo. Ainda mais o Tottenham, que não ganha um título, é a chance. Você tirar o Mourinho de uma oportunidade dessa. Mas enfim, né? O cara lá, o Fabrício Romano, tem credibilidade, então ele desmentiu, disse que não tem nada a ver, que foi por conta dos maus resultados apenas, que o Mourinho não recusou a dar treino, então
vida que segue aí. O timing é muito estranho, né, cara? E 2 dias depois do último jogo do Tottenham, que era bem difícil contra o Everton, o Tottenham foi buscar um empate, então não tem muito a ver com o resultado, não. Parece que foi algo interno. Eu não acredito tanto também. O que me deixa assim, tipo, pô, botar uma fé porque o cara tem credibilidade, mas... Uhum. A gente sabe como é o Mourinho, ele tem um histórico de brigas internas e tal, então pode ter sido algo assim. Eu consigo acreditar mais que foi algo relacionado à Superliga do que a resultado. Eu acho que ele não ia gostar dessa Superliga, não. Conhecendo ele assim, o jeito dele, eu acho que também não ia, não. E é um cara que gosta, tem história na Champions. Ele sabe que o que ele fez também vai ser meio apagado, excluído e tal. Essa final aí do Tottenham ia ser contra o City, né? Isso. Pô, então, ia pegar o City sem De Bruyne que se machucou. Pô, tranquilão. Era a chance do Mourinho dar o título, os caras demitiram o cara. Mas vale lembrar que o Harry Kane saiu mancando também contra o Everton. É verdade. Acho que o Harry Kane faz mais falta pro City do que o De Bruyne. Parou ímpar, segunda parte do parou ímpar. Quem faz mais falta? Harry Kane pro Tottenham ou o De Bruyne pro Manchester City? Olha, a gente já queimou a língua com o Sérgio Ramos e Lewandowski nisso aí. Quem ia fazer mais falta? Não, ele disse que vai ser tranquilo sem o De Bruyne, mas o City embalou a sequência só de vitória sem o De Bruyne, né? Ele acabou de dar o título pro City. Pô, então é isso, rapaziada. Fechamos aqui, né? Vamos parar por aqui pra gente voltar a acompanhar as notícias aí, né? Muita coisa acontecendo em pouco tempo. A gente vai trazendo mais atualizações, a gente vai comentar sobre isso. A gente tem nossa edição de sexta-feira também, nosso podcast normal, né? Sem a gente estar presente no YouTube. E até no Paro Ímpar também, se isso aqui der outra reviravolta, a gente traz mais casos pra gente debater, a gente vê a desistência do clube, ó, a insistência, né, deles nessa ideia. Até na nossa página do Twitter, a gente divulga lá as informações que forem saindo no Instagram. Fiquem ligados. No nosso perfil lá do podcast sobre futebol, nos nossos perfis pessoais também, @Júlio Velasco, Paulo098, Rick Gomes 71 e Pautas e Táticas do Nicolas Franco. Não, que já sabe tudo de cabeça, né? Isso aí precisa nem mais a gente divulgar. Isso que é um apresentador. Estudado, vocês ficam atentos lá que a gente está botando atualização, a gente está comentando. Pode me seguir também, né? @PL da Depressão, para quem não conhece, Premier League da Depressão, pode vir lá que a gente troca uma ideia, a gente fala, principalmente ali, né? Eu estou falando mais ali sobre futebol inglês. E é isso, agradecer geralzão que veio com a gente aí nessa edição. Para você que estava ligado aí, comenta aí, reforçando o convite, né? Para você que estiver no Spotify, pode vir no YouTube, nas nossas redes sociais, que eu não vou repetir novamente, mas pode vir da sua ideia, comentar, a gente debate também sobre. Se você tiver, né, um ponto positivo sobre isso, comenta também para a gente tentar entender seu lado aí, ver o seu ponto de vista sobre. E é isso, brigadão mais uma vez, sou Júlio Velasco, @Júlio Velasco, tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, Júlio, valeu, Henrique, valeu, Nicolas também, valeu a rapaziada que nos assistiu até aqui, nos ouviu também no Spotify ou em qualquer lugar que você ouça podcast. E o que o Júlio falou agora no final é muito importante. Caso você seja a favor e tenha alguma opinião, diga aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais, por mais que nós brincamos aqui, né, que quem não gosta, quem é a favor disso não entende nada, quem é a favor tá afim do fim do futebol, mas, lógico, brincadeiras à parte, os nossos pontos ficaram bem claros aqui, nós todos somos contra, mas se você é a favor, você tem total direito a essa opinião e você tem mais do que o direito de botar aqui o seu ponto de vista também, aí a gente lê, a gente conversa pelos comentários também e a gente conversa. É isso então, eu sou Paulo Rogério, até a próxima edição e fiquem ligados aí, porque promete sair muitas notícias nesses próximos dias aí. Hoje mesmo já sai. Bom, é isso, galera. Valeu aí. É como o Paulo e o Júlio falaram, né? Se você tiver uma opinião diferente da gente, você bota aí para eu já banir vocês, porque eu não quero vocês por aqui, entendeu? Opinião errada. Opinião errada, você viu? Opinião errada, pô. Entendeu? Mas falando sério, não sei, cara. Eu tive alguns amigos que falaram que era a favor, eu discordei deles, e tudo bem, acontece, opiniões diferentes, a gente entra na discussão. Mas então vai comentando aí, comenta na página, a gente também vai falando, né? No próximo podcast talvez tenha informação sobre isso, que ainda vai dar muito o que falar. Bom, e é isso, né? Valeu, meus amigos, valeu, Júlio, Paulo, Nicolas, né? Eu sou o Henrique Gomes, @HenriqueGomes71. Então, tamo junto, até para a próxima.
É isso aí, rapaziada. Eu sou o Nicolas Franco, do Pautas e Táticas. Você que não conhece pode ir lá dar uma conferida. E se você for a favor e entrar nesse debate com a gente nos comentários, eu, pelo perfil do Pautas e Táticas, pessoalmente vou debater com você. Você pode ter certeza disso, que eu vou tentar te salvar. Se você tem essa opinião de que você é a favor da Superliga, eu vou tentar trazer você para o nosso lado. Não, brincadeiras à parte. A gente está aqui para te ouvir, né? Quem sabe você convence a gente. Eu acho um pouco difícil, mas é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Florentino Pérez vai dar dislike no vídeo. Ai, Florentino.